Aleluia, bom dia, graça e paz. Aleluia. Uns meses atrás, eu fui na casa de um irmão lá da Zona Sul, ele tem uma gráfica, e esse irmão me deu de presente uma agenda. E na agenda ele colocou um versículo, que é o versículo-chave aqui do nosso estudo de hoje. Eu achei legal ele colocar esse versículo numa agenda, porque esse versículo fala sobre a nossa vida, sobre o tempo de vida. Então, esse versículo pode nos ajudar a aprender a contar, né, nossos dias. Queria convidar vocês a abrirem no Salmo 90, versículo 12. Esse aqui é um salmo que foi escrito por Moisés, e todo esse salmo, Moisés vai falar sobre o tempo, sobre a passagem do tempo, sobre a nossa vida. Salmo 90, versículo 12. Acho que eu falei 10, né? Versículo 12. Ali diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Na agenda, o irmão botou na versão NVI, que é essa aqui: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então aqui Moisés, fazendo uma reflexão sobre a vida, ele vai falar que se a gente aprender a contar os nossos dias, o nosso coração pode adquirir essa sabedoria, né? Ele pode aprender a ser sábio. E o contar os dias, imaginem que daqui uma semana seria o fim da nossa vida. Se daqui uma semana fosse o fim da vida, talvez os dias até chegar nesse fim, a gente fizesse coisas diferentes. Se eu sei que vou morrer daqui uma semana, talvez eu chego em casa, eu olho para as minhas coisas e elas vão ter um valor diferente. Aquilo que eu valorizava tanto, talvez não valha mais da mesma maneira, porque dali uma semana eu vou perder a vida. Então o Senhor, Ele nos ensina que a vida é passageira. A vida aqui nessa terra, ela passa, é um piscar de olhos. A minha filha mais velha, ela já tem 11 anos, e esse ano eu me dei conta de uma coisa, que é o último retiro de crianças dela. Quando eu me dei conta disso, eu olhei assim, mas é o último, e agora? Né? Passa muito rápido. E a nossa vida também. A nossa vida vai passar muito rápido. Então, no estudo de hoje, se o Espírito Santo nos der graça, né, a gente vai aprender a contar os nossos dias. E se a gente aprender a contar os dias, a gente vai alcançar esse coração sábio, vai alcançar essa sabedoria. Amém? Quero convidar vocês a abrirem Mateus 25. A gente vai dar uma olhada lá. Eu espero que vocês gostem de matemática, que a gente vai calcular algumas coisas. Mateus 25, eu vou ler a partir do versículo 14. Ô Anderson, o meu parou de passar. Consegue passar o primeiro ali? Obrigado. Aí. Então ali diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Então aqui, essa é, né, a famosa parábola dos talentos. Tá? Nessa parábola, a gente não tem uma explicação de Jesus sobre o que são os talentos. Ela é uma parábola que não tem uma interpretação de Jesus igual a que ele fez na parábola do semeador. Essa aqui ele não explica. E ela fica daí aberta, né, a interpretação. Então, existem 2 grandes linhas de interpretação da parábola dos talentos, 2 linhas de estudo. Uma delas relaciona talentos com habilidades. Então, por exemplo, nós costumamos dizer que o irmão que recebeu 1 talento é aquele irmão que ministra o louvor no microfone aqui na frente.
O que recebeu 2 talentos, ele ministra o louvor e ele toca um instrumento. E o que recebeu 5, ele ministra o louvor, toca um instrumento, ele traz a palavra e dá aula para as crianças e cuida dos carros lá fora, né? Então, a gente associa a habilidades. Só que existe outro pensamento sobre os talentos, que é, os talentos podem ser tudo aquilo relacionado com o nosso serviço cristão. Então, tudo que eu preciso para desempenhar o meu trabalho para Jesus, podem estar nos talentos. E aí vai ser recurso, tempo, dons, habilidades, todas as coisas. Então, o meu estudo ele vai mais para esse lado, tá? Eu vou relacionar talentos com tudo aquilo que o Senhor nos dá, um pacote inteiro, certo? Aqui em Mateus 25, ele vai falar dessa parábola dos talentos, só que eu acho perfeito o local onde Deus colocou essa parábola, né? Ele vai colocar no capítulo 25 de Mateus. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho antes como Jesus veio preparando essa palavra. A gente sabe que no original, a Bíblia não é dividida em capítulos. Ela não tem versículos. É tudo uma história só. Essa história aqui dos talentos, Jesus vai começar bem antes. Então, eu vou dar um exemplo, né? Ali acho que travou de novo, Anderson. Ali no capítulo 23 de Mateus, Jesus vai iniciar esse assunto. Então, aqui eu peguei alguns tópicos que Jesus trata no capítulo 23. Jesus ele vai combater, no capítulo 23, uma vida por aparência. Uma vida onde tudo é externo, né? Onde os homens cuidam daquilo que aparece e não se preocupam com o interior. Nesse capítulo 23, Jesus vai fazer várias advertências para os fariseus, saduceus, para os mestres da lei. E nessas advertências, ele chega a chamar eles de hipócritas. Tá? Ele fala que esses homens é como se eles limpassem o exterior do copo e eles não se preocupam com a limpeza interior. Ele diz que eles estão limpando e lavando o copo por fora, mas não se preocupam com essa limpeza por dentro. E Jesus fala que eles são hipócritas por fazerem as coisas assim. Ele fala que esses homens devoram as casas das viúvas. Uma mulher ficava viúva, eles iam todos para lá, faziam longas orações, e os bens dessa viúva eram consumidos, porque ela tinha que atender a todo mundo. Então Jesus começa a censurar esse tipo de vida, uma vida aparente, uma vida que por fora é de santidade. Depois ele fala ali que eles alargam as franjas e filactérios. Então nas roupas desses homens, eles tinham ali tecidos que tinham pontas, eles tinham a própria lei ali na sua testa, e tudo isso eles faziam de uma maneira que aparecesse bastante, né? Que a pessoa olhava aquele filactério cheio da palavra ali, grande, e a pessoa dizia, é um homem santo. Então Jesus censura isso, porque eles estão sendo santos numa aparência, não no interior, não naquilo que realmente importa. Daí ele vai falar que eles não limpam o interior do copo, chama eles de sepulcros caiados. São túmulos onde dentro está cheio de morte, mas por fora está pintado e está bonitinho. Por fora está tudo tranquilo. E dentro tem imundícia, tem podridão e corrupção. Daí ele chama eles de cegos e guias de cegos. Então Jesus censura muito forte essa vida de aparência no capítulo 23. É tão forte esse discurso que os homens fazem perguntas para Jesus e aí ele faz um discurso muito grande falando contra todas essas coisas. Ele vai denunciando todas elas. Eu trouxe um exemplo aqui de uma vida de aparência. Existe um lado dos muçulmanos que eles, daí no caso dos egípcios, eles têm um ritual, que é um ritual de oração, onde eles colocam a testa no chão, eles têm que fazer isso no mínimo 34 vezes num dia, no mínimo. E essa oração com a testa no chão, ela vai provocar uma marca na testa, que é um calo, uma ferida. Entre eles, ficou conhecido que aquele que tem a maior ferida é porque ele ora há mais tempo. Quanto maior, aquele machucado, as pessoas vão olhar e vão dizer, ele ora bastante, ele tem uma vida de santidade. Tá? Esses homens acreditam que no dia do juízo, essa marca que eles têm na testa vai brilhar e vai destacar eles dos outros que não são tão fiéis assim. Tá?
Aqui um detalhe, porque é marca, né? Ele não é um selado, mas ele é marcado. Então, a nossa vida não pode ser uma vida de aparência, onde eu tento demonstrar externamente que eu sou santo. Jesus chega a falar daqueles que faziam jejuns. E ele fala assim, quando vocês fizerem jejuns, lavem o rosto, para que não apareça para os outros que vocês estão jejuando, só para Deus. O que os fariseus faziam? Eles faziam jejum, mas eles demonstravam, né? Eu imagino que o fariseu vinha caminhando assim, aí dava uma parada, né? Aí o pessoal perguntava, tá tudo bem? Ele, não, é que 18 dias de jejum me dá uma fraquezinha, né? Então, Jesus condena a vida de aparência. Aquilo que está por fora, né? Aquilo que parece ser santo. Jesus quer o interior. Eu gosto muito da história de Davi, que quando Samuel vai ungir o novo rei, ele olha para o mais velho e ele fala, certamente é esse. Era um cara alto, um cara bonito. E quando Deus fala com ele, Deus diz assim, olha, não atenta para a altura dele, eu já rejeitei ele. E Deus escolhe Davi, porque Deus conhece o coração. Ele não olha como homem, ele olha de dentro para fora, ele vê o propósito do coração. Então, capítulo 23, Jesus bate muito forte na vida de aparência. E no capítulo 24, Jesus vai falar sobre o princípio do fim. Jesus está lá com seus discípulos, eles estão saindo lá do templo de Jerusalém, e os discípulos estão admirados com a estrutura. Eles começam a elogiar, olha que paredes, que pedras, né? Que, sei lá, equipamento de som, né? Eles estão impressionados com a estrutura, com a aparência. E aí Jesus começa a censurar eles. Jesus já parte sobre o sermão profético, né? Ele já fala sobre aquele que não ia ficar pedra sobre pedra daquela construção. Nada daquilo ali ia permanecer. Nada ia ficar de pé. E isso se cumpre 40 anos depois que Jesus profetizou a destruição do templo. Tá? Então, tudo isso, Jesus vai alertando eles, vai falando, vai profetizando e vai mostrando para eles que essas coisas não têm importância. Os sacerdotes lá, eles chegavam a falar que se a pessoa orasse pela oferta, né, fizesse uma oração ali, um juramento pela oferta, ele estava obrigado pelo que jurou. Mas se ele jurasse pelo altar, ele não tinha mais obrigação. Então eles começam a mostrar que a vida dos sacerdotes é uma vida de aparência. É uma vida onde o Senhor não é o centro das coisas. Jesus chega a dizer que esses homens, eles agem para que sejam reconhecidos pelos outros. O objetivo deles é ser reconhecido pelos homens e não por Deus. E aí Jesus fala sobre o princípio das dores, começa a falar sobre a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. Ele conta a parábola da figueira, que é uma parábola onde fala que nós temos que ficar vigiando, ficar atentos ao retorno do Senhor. Fala de essa exortação à vigilância e conta uma parábola do servo bom e do servo mau, né? Então Jesus ele vai preparando essa chegada à nossa parábola dos talentos. Aqui, no capítulo 24, eu acho interessante que, como é um assunto da volta dele, do que vai acontecer antes, nesse capítulo a gente não tem os discípulos interrompendo ele e perguntando nada. Jesus começa a falar, fala o que vai acontecer antes do retorno dele, ele vai explicando as coisas e os discípulos não o interrompem. Ele continua falando e ele traz todo esse ensino. Sempre que a gente fala da volta do Senhor, às vezes a gente olha para alguns acontecimentos do mundo para ver o que se cumpriu já de acordo com a palavra. E a gente vai vendo que está muito perto a volta do Senhor. O retorno dele está muito perto. Quase tudo o que diz que precisa acontecer, no capítulo 24, já se cumpriu. Então a gente está muito perto da volta dele. E aí nós chegamos no capítulo 25, que é o que vai tratar, o tema do capítulo 25 é a volta de Jesus. Esse é o objetivo dele, a volta. Tá? E nesse capítulo, quando ele está falando da volta, Jesus resolve contar duas parábolas. E a primeira parábola que ele conta é a parábola das virgens. Eu acredito que o capítulo 25 é um capítulo para a igreja. É uma advertência para nós. O capítulo 25 de Mateus deveria nos estremecer. Por quê? A primeira história que Jesus conta, ele conta uma história que 50% das pessoas da história são salvas e 50% ficam.
Olha que terrível essa proporção matemática. 50 vai, 50 fica. As virgens são a igreja. Elas são. Mas nessa história, 50% vai e 50% fica. E aí ele explica, ele fala, né, eu até coloquei ali embaixo, né, intimidade com Deus. Essas duas parábolas vão tratar dessa intimidade. Eu creio que o contrário de uma vida de aparência é uma vida de intimidade. Se eu tenho intimidade, eu não preciso ficar mostrando para ninguém. Eu não preciso ficar me vangloriando das coisas. Diz que os fariseus, eles oravam nas praças para serem vistos. Se eu tenho uma vida de intimidade com Deus, Jesus fala para eu orar no meu quarto, onde ninguém está me vendo. Eu imagino Jesus contando isso para eles. Quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Aí um fariseu deve ter levantado a mão. Tá, mas aí ninguém vai me ver. E aí ele fala, não, mas o teu pai te vê em secreto e ele vai te recompensar. Jesus começa a mostrar que a intimidade com Deus supera todas as outras coisas. Ela é o mais importante, é essa intimidade. E a parábola das virgens fala dessa intimidade. Qual é a diferença das 5 para outras 5 virgens? Era o óleo. Era o azeite que umas tinham trazido ali uma reserva de azeite. E esse azeite, né, eu estava lendo um livrinho do vô Erasmo, ele comenta sobre a parábola das virgens, e ele faz uma pergunta assim, da onde veio o azeite das virgens prudentes? E aí ele responde, veio de casa. Então olha só que tremendo, de casa é o local onde esse azeite é produzido, é na intimidade, é quando eu estou a sós com Deus que esse azeite lá vai ser produzido. E aí eu vou poder manter acesa a chama da minha lâmpada. Porque o Senhor está me ajudando, está me dando graça, né, está me enchendo de azeite. Aí, depois que Jesus conta essa parábola, né, uma parábola que 50% vai, 50% fica, ele conta a parábola dos talentos. Melhora um pouquinho a proporção. 66,5% são salvos na segunda história. E 33,5% ficam. Tá? Imagina aqui, né, nós temos 3 grandes divisões aqui. Imaginem que 2 partes são salvas e uma parte inteira fica. Né? Para os irmãos não ficarem tristes aqui, né? Vamos mudar. Aqui, né? 2 partes são salvas e uma parte fica. É muita gente. É terrível. De 3, 2 são salvos e 1 fica. No capítulo anterior ali, ele chega a falar assim, 2 vão estar no campo, 1 vai ser tomado e o outro fica. Olha que terrível. Eu acho que é por isso que não tem discípulo interrompendo essa história. Não tem ninguém falando nada, porque Jesus contou uma história difícil. Depois ele conta uma outra parábola difícil também. E o nosso foco aqui vai ser essa segunda parábola, tá? Vai ser essa parábola ali dos talentos, para a gente entender e ver a importância da intimidade na parábola dos talentos. Então ali, o que a palavra nos mostra sobre os talentos, tá? A gente sabe que o Senhor dessa história é Jesus. E os servos somos nós. Então essa parábola também é para a igreja. Os 3 servos, eles têm um Senhor, que é Jesus. Eles estão trabalhando para esse Senhor, que é Jesus. E eles estão aguardando a volta desse Senhor, que é Jesus. Então os 3 nos representam. Os 3 são a igreja. E os talentos, tá? A palavra talento como habilidade, ela se tornou habilidade por causa dessa parábola. Mas eu decidi olhar na palavra para ver aonde nós tínhamos talentos na palavra, para pegar o sentido de talento na palavra. E aí eu encontrei isso aqui. Talento na Bíblia é uma medida de peso com um valor monetário. Essa é a explicação de talento. Uma medida de peso com um valor monetário. Então, por exemplo, esse peso, ele varia de 34 a 91 quilos, o peso do talento. E o valor monetário vai depender do material que ele é, se ele é de bronze, de prata ou de ouro. Tá? Dependendo do material, ele vai valer mais ou menos. Eu até aconselhei os irmãos, né? Como é uma medida de peso com valor monetário, toda vez que tu for te pesar na balança agora, não te pesa mais em quilos, pese-se em talentos. Né? Porque aí vai acrescentar valor ao seu peso. Mas, resumindo, talento é isso. É uma medida de peso com valor monetário. Tá? Tem gente calculando aí, né? Quantos talentos pesa. Eu peso quase 5 talentos, olha só que beleza. Né?
É uma benção. Bom, na Bíblia, então, nós temos talentos no Novo e no Velho Testamento. Sempre vai ser assim. Talento vai ser a medida de peso com valor. Então, ali, só para ter um exemplo. 1 Crônicas 20, versículo 2. Davi, ele encontra uma coroa. Eles dominam lá sobre um povo e eles encontram uma coroa. Se vocês olharem na Bíblia de vocês, pode estar escrito ali que o peso da coroa é de 1 talento. Ou, em algumas versões, ele está escrito como 34 quilos. Tá? Mas no original é 1 talento. Davi pegou essa coroa, colocou na cabeça. Imagina uma coroa de 34 quilos, né? Ele não deve ter ficado muito tempo com ela. Ele deve ter tirado uma foto, depois tirou para guardar. Mas ele colocou essa coroa e ele pegou essa coroa lá. Ela pesava 1 talento. No livro de Reis, 1 Reis 10, 14, fala sobre o peso de ouro que Salomão recebia todos os anos. E ele recebia 666 talentos de ouro por ano. Tá? 666, é um 666, né? Eu brinco que é um pix do diabo que ele recebia anualmente de ouro, tá? Mas está ali como talento. Só para curiosidade, né? É como se ele recebesse 7 bilhões de reais por ano. Tá? É o valor que o Salomão recebia. Bom, então talento ali no Antigo Testamento, tá? Peso com um valor, e aqui no Novo Testamento vai ser a mesma coisa. Ele vai ser peso com um valor. No Novo Testamento, o talento aparece só 3 vezes. Tá? Aparece lá em Mateus 18, que é aquela história que Jesus conta sobre um homem que devia 10 mil talentos. Aí ele foi perdoado. E ele não perdoou aquele que devia 100 dinheiros para ele. Tá? É essa história ali de Mateus 18. Mateus 25 é a nossa parábola dos talentos. E lá em Apocalipse 16, fala do último flagelo, que é uma chuva de pedras, e que fala que essas pedras vão pesar 1 talento. Tá? Imagina uma pedra de 1 talento, né, vai cair ali, de 34 quilos. Vai ter uma chuva de pedra desse jeito. Bom, indo então para a parábola dos talentos, no Novo Testamento, existe uma medida que 1 talento ele vale por 6.000 dias de trabalho. Eu falei que a gente ia usar a matemática, né? Tem bastante cálculo. Mas 1 talento ele vale por 6.000 dias de trabalho. Esse senhor que contratou esses 3 servos, é como se ele pagasse antecipado para eles já o que eles vão trabalhar para esse senhor. Então aqui ele está pagando para aquele que ele deu 1 talento, ele está pagando para ele trabalhar por 6.000 dias. Tá? Aí eu fiz um cálculo ali. Eu peguei 1 talento, né, que é igual a 6.000, e dividi por 365 dias, que é o nosso calendário, para saber quantos anos que o senhor pagou. E ele pagou por 16 anos. Tá meio difícil? 1 talento, então, é 16 anos de trabalho. O homem que recebeu 1 talento é como se ele recebesse salário para 16 anos. Ok? Mesmo que recebeu 1, ele recebeu bastante. Aí eu somei o de todos. Então, 1 talento é 16 anos, 2, 32, e assim vai. Tá? Anos de trabalho. Eu considerei como anos de trabalho. Então, vou fazer um exercício com vocês. Olhem para essa tabela e pensem assim, quanto tempo vocês têm de fé? Há quanto tempo vocês são convertidos? E aí olhem nessa tabela, dentro de qual talento vocês estão. Vocês estão usando o recurso de qual talento? Eu, por exemplo, eu tenho 23 anos de fé. Eu já estou usando o recurso do meu 2º talento. Tá? Dá uma olhada ali, calcula. Na tua mão aí, tu tem 5 dedos. Calcula em qual talento tu tá, faz o número e levanta a mão para eu ver assim. Eu estou no 2º talento. Vamos ver. Temos no 1, 2, 2. Aí, o Jimmy está quantos, Jimmy? 3? Tem alguém mais de 3? 3 ali, 3. 4? 4 lá, né? 4 talentos, olha que bênção. Lucas 1, aleluia. Então, nós estamos usando o recurso já desse tempo de trabalho. E aqui eu vou relacionar talentos com tempo de trabalho para o Senhor. O tempo que nós usamos para Ele. E aqui a gente já pode pensar assim, né? O Senhor nos confia uma medida de tempo. E aí fica fácil de entender um dos versículos que fala que Ele deu a cada um de acordo com a capacidade de cada um. Então Ele não vai dar a mesma medida de tempo para todos nós, porque a gente vai se converter em épocas diferentes da vida, com idades diferentes.
Então, o Senhor dá os talentos de acordo com cada um pode levar. Tá? Então, pegando ali o primeiro versículo, ali vai falar que esse Senhor, ele chama os seus servos. E aí eu fui olhar no original para ver, no grego, tem algumas palavras que elas têm um sentido mais amplo no original. Então, por exemplo, ali, eu destaquei o chamou os seus servos. Esse chamou, ele pode ser chamar pelo nome. Então, aqui demonstra que o Senhor conhece muito bem os seus, porque Ele chamou cada um de vocês pelo nome. Vocês são únicos para o Senhor. Únicos para Ele, chamados pelo nome. É algo assim pessoal. Vocês, nenhum de quem está aqui no salão, veio aqui por engano. Todos foram chamados pelo Senhor pelo nome. E aí Ele mostra nessa parábola que o Senhor conhece os seus servos. Chama pelo nome, chama para essa intimidade. E ali fala que Ele confiou os seus bens. Essa palavra confiou no original significa que Ele deu toda a autoridade sobre os bens. Então, se eu estou dando essa jarra para alguém, eu dou toda a liberdade da pessoa fazer o que quiser com a jarra. Pode colocar nela o conteúdo que quiser. Eu dou essa liberdade. É isso que o Senhor fez com os talentos. Ele deu os talentos e Ele disse para esses homens, façam o que quiserem, administrem da maneira que vocês quiserem. Ele deu, é como se Ele desse uma procuração, deu toda a autoridade para que aqueles homens negociassem esses bens. Tá? Aí no versículo 15, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então a gente não vai receber nada do Senhor que esteja fora da nossa capacidade. Às vezes a gente pode achar que não suporta, mas o Senhor sabe. E se o Senhor colocou na nossa vida, é porque Ele deu a capacidade. Então, nada está fora do controle de Deus. Nada daquilo que acontece na nossa vida. Deus consegue calcular isso antes de que aconteça para nós. Versículo 16 vai falar que o servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar. Essa palavra negociar, no original, ela tem vários sentidos. Pode ser trabalhar, labutar, fazer trabalho, comerciar, ganhar pelo comércio, fazer negócios, executar, exercitar, realizar, empenhar-se, produzir, trabalhar para, ganhar pelo trabalho e adquirir. Então, por que eu peguei tantos sentidos nessa palavra? Porque o servo que não multiplica, ele não faz nada disso. Ele não multiplica, ele não se empenha, ele não trabalha, ele não negocia. O servo que não multiplica simplesmente esconde e deixa assim. Então o Senhor nos chama para uma vida onde a gente esteja tentando multiplicar esses talentos cada vez mais. Negociando, comercializando. Tudo isso a gente pode fazer e o Senhor quer que a gente faça para multiplicar aquilo que Ele nos confiou, aquilo que é precioso. Depois, no 17, o que recebeu 2 talentos, ele vai, do mesmo modo que o primeiro, multiplicar os seus. E eu acho legal que o Senhor vai elogiar os 2 da mesma maneira. O nosso Senhor, Ele não está preocupado com a quantidade do que eu multipliquei, mas sim com a fidelidade que eu tive com aquilo que Ele me confiou. Por último, Ele vai dizer, olha, tu podia ter dado até os banqueiros para eu pegar um jurinho daquilo que é meu. Ele quer que eu seja fiel, Ele quer que eu obedeça. E o Senhor nos confia uma parte que nós temos que fazer. A parte maior do serviço o Senhor fez, mas Ele quer que a gente seja participante, cooperador na obra dEle. E Ele escolhe vasos de barro para isso. Ele escolhe nós, Ele escolhe pessoas para falar aos outros, para multiplicar os talentos. No 18, então, Ele vai falar que o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha só que triste, né? Imagina assim, esse homem recebeu algo do céu, algo precioso, ele vai lá, cava e enterra aquilo que é precioso. Aquele recurso que era para esse homem viver por 16 anos, desfrutando do recurso, está enterrado agora. Está debaixo da terra. É um símbolo forte, né? Essa terra, ela mostra tudo aquilo que é depravado. Quando Jesus fala de um homem que é corrupto, ele fala que é um homem aqui da terra, semelhante a Adão. Então a terra, ela representa tudo que é caído.
E aí esse homem pega aquilo que é precioso, aquilo que veio do Senhor e enterra. Há um tempo atrás eu compartilhei uma palavra que era sobre o Acã, lá do livro de Josué. O Acã também acha um tesouro e ele enterra esse tesouro. E esse tesouro que ele enterrou traz uma grande consequência sobre o povo. Pessoas morrem porque ele enterrou esse tesouro. Aqui, esse servo mau, ele vai causar tanto mal de enterrar esse tesouro. Esse tesouro era para ganhar vidas, era para multiplicar aquilo que o Senhor tinha, mas ele está enterrando, ele está escondendo. Às vezes a gente vê algum irmão que está parado na fé e a gente fala, né, desenterra esse talento, multiplica aquilo que o Senhor te deu. E pela quantidade, um talento é muita coisa. Imagina, um salário de 16 anos de trabalho. Quem recebeu um talento, recebeu muito do Senhor. E o Senhor quer que multiplique isso, quer que a gente multiplique aquilo que Ele nos confiou. E esse homem está mostrando que ele não fez isso, né? Ele enterra, ele esconde aquilo ali. Ele se torna um vigia de buraco, né? Imagina, quando o Senhor volta, Ele tira da terra e devolve aquilo ali que Ele escondeu. Mas Ele deve ter ficado guardando aquilo ali, né? Não, aqui ninguém mexe. Aqui ninguém toca. Ele deve ter ficado preocupado só guardando aquilo ali, ao invés de multiplicar aquilo que o Senhor tinha confiado a ele. No 19, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Então, um dia, a gente sabe que o nosso Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, nós teremos um ajuste de contas com Ele. Nós vamos dar contas daquilo que Ele nos confiou e o que nós fizemos com aquilo que Ele nos confiou. Tá? Versículo 20. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. E aí o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. O Senhor, né, diz para ele, olha, tu foi fiel nessa pouca quantia, agora eu vou te dar uma quantia maior. Vou te colocar num lugar melhor. Aqui, né, eu estou relacionando o talento com vida. Então, eu creio que a nossa vida aqui é esse pouco que o Senhor nos confiou. E Ele vai nos colocar lá na vida eterna, onde é o muito, onde é uma vida que não acaba mais. Ele vai colocar sobre o muito. Tem um filme, que é aquele filme do apóstolo Paulo, ele faz uma ilustração que eu acho muito legal sobre o nosso tempo de vida. Ele pergunta para alguém lá se a pessoa já viu o oceano. E a pessoa diz que sim. Aí ele fala, a nossa vida é como se a gente pegasse um punhado de água do oceano e desde o nosso nascimento até a morte, os homens se esforçam para manter aquele punhado de água nas suas mãos. Só que é inútil porque a água vai se escorrendo entre os dedos. A vida eterna é o restante do oceano. Olha só que tremendo isso. Então, a nossa vida aqui é o pouco. Se eu investir só em mim, só nas minhas coisas, é como se eu estivesse enterrando aquilo que o Senhor me deu. Ele quer que eu multiplique, Ele quer que eu ganhe vidas. A única coisa que a gente vai poder apresentar diante do Senhor quando Ele voltar, são vidas. Não adianta eu pegar meu diploma de faculdade e mostrar para Ele, Senhor, no tempo que eu tive, eu concluí a faculdade. Ou eu comprei tal coisa. Não estou dizendo para a gente vender as coisas e não fazer faculdade, tá? A gente deve fazer todas essas coisas que o Senhor permitir. Mas o foco sempre tem que ser o Senhor. Se eu faço faculdade, eu preciso ter um objetivo de ganhar vidas lá dentro. Se eu trabalho, eu vou ser testemunha no meu trabalho de que existe um Senhor e de que Ele está voltando. Eu vou multiplicar aonde eu estiver. Mas o meu foco não pode ser essas outras coisas, como prioridade, como primeiro lugar. Eu preciso colocar as coisas em ordem. E Jesus precisa ser o primeiro. Depois ali, né? Aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse, o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. E aí o Senhor faz o mesmo elogio. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Eu peguei aquelas palavras ali, né? Peguei o servo bom e fiel. O bom, no grego, ele significa de boa constituição, boa natureza, útil, saudável, bom, agradável, amável, alegre, feliz, excelente, distinto, honrado e honesto. Tudo isso é esse servo bom, né? E ali o fiel é verdadeiro,
pessoas que mostram ser fiéis em transações de negócios, na execução de comandos ou no desempenho das suas funções oficiais. Olha só que tremendo. Então, um servo bom e fiel, ele é tudo isso. Ele tem todas essas qualidades, todas essas capacidades. Ao passo que o servo mau e negligente não é assim. Não é da mesma maneira. No 24, chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Vou me deter um pouquinho nesse último homem. Essa parábola, ela tem 17 versículos. Dos 17, Jesus dedica 11 a esse terceiro homem aqui. Significa que ele é muito importante nessa história. Jesus não quer que ninguém fique de fora. E aí ele vai falar desse servo. Esse servo começa dizendo, né? Eu sei que tu é um homem severo. Aí eu peguei esse severo também, a descrição do severo, e aí diz que é um homem duro, difícil, bruto, rígido e inflexível. Olha o que esse servo está falando para Jesus, né? Olha, eu sei que tu é um homem severo. Eu sei que tu é um homem difícil. E aí, por causa disso, eu tive medo e escondi o que tu me deu. Me lembra muito Adão isso, né? Ele peca, e aí ele ouve que o Senhor está vindo, e aí fala que ele se escondeu porque ele teve medo do Senhor. Esse medo, ele me remete a duas coisas. A primeira é que a pessoa fez algo errado, que é o caso de Adão e desse servo. E a segunda é que ele não conhece por completo o seu Senhor. Ele não tem intimidade com o seu Senhor, e por isso ele teve medo. Aqui na minha vida, né, um testemunho pessoal, eu por muitos anos, eu tive medo de Deus. E eu achava que se eu pecasse, eu ia sair na rua e um raio ia me fulminar. Por muito tempo eu servi com medo. O medo me guardou de muita coisa, mas ele revelava que eu não conhecia o meu Senhor por completo. Eu estava servindo por medo e não por amor. E aí o Senhor fez todo um trabalho, né, toda uma obra na minha vida para que eu começasse a amar o Senhor. Quando a gente serve por amor, é diferente do que servir por medo. Se eu sirvo por medo, eu não tenho prazer naquilo que eu faço, eu não tenho alegria, eu não tenho disposição em fazer as coisas. E aí, por causa desse medo, esse servo se trava e esconde aquilo que é precioso. Em outras versões fala que ele, receoso, com receios, escondeu aquilo que o Senhor tinha confiado a ele. Então, Jesus ele nos chama a uma intimidade. Ele nos chama pelo nome, ele sabe a minha capacidade, ele me conhece por completo, ele quer ter intimidade comigo. Ele não quer que eu tenha medo. O Senhor daí vai falar com esse servo, vai usar as palavras dele, né? Ele responde ali, servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. O Senhor, ele vai chamar ali, né, de mau e preguiçoso. Aí eu peguei também lá o sentido, o mal, cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado e atormentado pelas tarefas, aquele que causa dor e problema, mal de natureza e iníquo. Então esse servo mau, ele é todas essas coisas, né? Ele é tudo aquilo que não ajuda. Como eu falei antes na história do Acã, o nome dele pode significar perturbação. E ele traz uma perturbação em Israel por causa do que ele fez, por causa do que ele escondeu. Esse servo mau, não é que ele é uma pessoa que se excluiu e, né, ficou de lado. Não, ele é uma pessoa que decidiu não obedecer ao Senhor. Não viver de acordo com aquilo que o Senhor tinha para ele. E ele causa mal até para os outros. Porque ele vai ser aquele servo que faz as coisas, aqui, como diz no original, reclamando, com dificuldade, sabe? Considerando menos aquilo que ele recebeu. Então, esse servo, né, o Senhor traz uma dura sentença para ele. É um servo que viveu uma vida para si mesmo. Que enterrou o que era precioso, que escondeu o que era sagrado, que não está vivendo na plenitude do Espírito, que não está vivendo na liberdade que Deus tinha para ele. E aí o Senhor nos adverte disso, de que nós não devemos ser assim. E o preguiçoso é uma palavra que, para mim, sempre toca muito forte.
A Bíblia chega a dizer para aquele que é preguiçoso deve ir conversar com a formiga. Porque a formiga não tem chefe nem comandante, mas no inverno ela está trabalhando e preparando seu alimento. Nós, às vezes, podemos ser preguiçosos ou até negligentes com a obra que o Senhor nos confiou. E nós temos que tomar cuidado. Jesus está falando que quem agir dessa maneira não vai. Olha que difícil, olha que triste isso. Não vai, porque tu está vivendo para ti. Tu está vivendo para ti mesmo. Às vezes a gente vê situações onde pessoas decidiram assim... É muito comum, né, acontecer. Vai uma pessoa do grupo, aí a pessoa é um contato e ela está precisando de emprego. A gente ora por emprego, às vezes a pessoa recebe o emprego naquela semana, mas depois ela deixa de ir nos grupos. Porque o emprego é no dia ali dos grupos. Às vezes a gente busca o Senhor porque a gente quer uma coisa, e quando o Senhor dá, a gente deixa o Senhor. Não é isso que o Senhor quer de nós. Ele não quer uma vida de aparência. Ele quer uma vida onde eu esteja 100% comprometido com o Senhor. Onde eu esteja 100% obedecendo a Ele. Quando Ele voltar, fala que alguns homens vão dizer, em teu nome, expelimos demônios, ressuscitamos mortos, fizemos diversos milagres. E aí Jesus vai falar que não conhece eles, porque eles não fazem o que Ele manda. Olha só que terrível isso. Jesus quer intimidade. Ele quer que a gente tenha comunhão com Ele. Ele quer que a gente ande com Ele. Que a gente não seja esse servo mau e preguiçoso. Na nossa vida cristã, a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer. Tanta coisa que a gente pode fazer com o Senhor, para honrar Ele. Existem, né, os trabalhos dos irmãos que vão aos presídios, irmãos que vão aos hospitais, tem um trabalho na fase, tem o nosso trabalho aqui com as crianças, tem diversos trabalhos onde a gente pode cooperar na obra do Senhor. Mas às vezes nós somos maus e negligentes com a obra do Senhor. A gente vai deixando para depois. Quando sobrar tempo, eu faço. Quando sobrar tempo, eu faço. E o tempo é um recurso limitado que nós temos. A parábola dos talentos nos mostra que o tempo vai acabar. O corte, às vezes a gente pensa, eu sou jovem, eu tenho muito tempo pela vida. Mas o corte da parábola dos talentos é 1, 2 e 5. Às vezes a pessoa não completa os 5 talentos e é cortada. Então a gente precisa atentar. A gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida, mas todo o tempo que a gente tiver, a gente precisa se empenhar pelo Senhor. Se empenhar pelo Evangelho, se gastar. O Japa comentou antes da oferta, né, de Caim e de Abel. Quando Abel traz a sua oferta, fala que ele trouxe lá da primícia do seu rebanho e da gordura deste. Quando Caim traz, fala que ele trouxe do fruto da terra. Eu creio que a oferta de Abel aponta para Jesus, né? Uma ovelha sacrificada. Deus deve ter olhado, meu filho. Quando ele olha para a oferta de Caim, ele vai ver o fruto da terra. E aí eu pergunto, qual fruto da terra a gente consegue apresentar a Deus e Deus tem alegria com ele? Fruto da terra são as minhas conquistas. São aquilo que eu posso oferecer ao Senhor. E isso não tem peso eterno. O que tem peso eterno é a obra de Jesus. São as vidas. Eu não consigo levar nada diante dele que eu possa mostrar e dizer, olha, Senhor, eu tenho essa jarra. Isso fica. Mas vidas estarão lá. Vidas serão salvas. Vidas serão ganhas. E aí eu relaciono multiplicar talentos com ganhar vidas. Se eu ganhei uma pessoa que vai servir ao Senhor por 16 anos, ele é um talento que eu consegui para o Senhor. E quantos que o Senhor nos pede? Nos pede 5. Na conta máxima ali, ele pediu 5. 5 vidas que eu ganho para o Senhor. Eu já multipliquei os 5 que eu recebi. Ganhar vidas. É o grande propósito nosso. É o grande trabalho nosso. Ganhar vidas, multiplicar aquilo que o Senhor nos confiou. Então o Senhor nos chama para ganhar vidas. Aonde nós estivermos. Cada um de nós aqui tem parentes, contatos no trabalho, amigos. Tem pessoas que a gente pode testemunhar e ganhar vidas para o Senhor. Multiplicar aquilo que Ele nos confiou. No 27, vai começar sobre Jesus dando dicas para ele do que ele poderia ter feito. Né? Você devia ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Lá no povo de Israel, eles não podiam ter banqueiro, eles não podiam emprestar para receber com juros. Mas eu creio que aqui Jesus, né, espiritualmente, está dizendo que se eu me associo a um trabalho que está ganhando vidas,
eu posso ser participante nesse lucro, nesses juros. Então, um trabalho de evangelismo que está ganhando vidas, eu posso não ser a pessoa que ganhou ali alguém por completo, mas eu sou participante, eu estou junto. Eu vou ser uma gotinha naquela pessoa ali que ajudou ela a se converter. De repente, esse é o juros que eu estou recebendo. Jesus chega a dizer que se eu der um copo de água a um profeta, eu vou receber o mesmo galardão que ele. Então, Jesus, ele nos mostra que tudo que fizermos para ele, a gente vai ter uma recompensa. Aproveitava tomar uma água. Então, o Senhor quer que a gente multiplique o que Ele nos confiou. Ele quer que com juros a gente devolva aquilo que Ele entregou para nós. Que aquilo que Ele nos confiou é tão precioso, é tão sagrado, é tão importante que a gente precisa multiplicar. A gente precisa devolver para Ele. E a volta do Senhor é muito perto. Ela está muito perto. Eu não sei se a gente tem um talento inteiro ainda de tempo até a volta do Senhor. Ele está voltando. Mesmo que Ele não volte para todos, Ele vai voltar para cada um de nós individualmente. A gente não sabe a extensão da nossa vida. A gente não sabe até onde vai. Tem uma história na Bíblia que um homem fala que ele juntou riqueza, que ele pode viver tranquilamente o resto da vida sem trabalhar. E o Senhor fala para ele, louco, essa noite vão pedir conta da tua alma. A gente não sabe quando o Senhor vai nos pedir contas, mas a gente precisa estar preparado, vigiando e multiplicando aquilo que Ele nos confiou. Amém? Aleluia. Eu trouxe uma ilustração que fala de um homem que viveu para si mesmo. E aí, eu acho que representa bem uma vida que foi vivida para si e não para o Senhor. Aqui diz assim, meu filho, dá-me o teu coração, disse o Senhor Jesus a um menininho. Ainda não, disse o pequeno, distraído com um jogo de bola. Quando eu crescer mais, pensarei nisso. Meu filho, dá-me o teu coração, disse o Senhor Jesus a um jovem. Ainda não, vou agora aos meus negócios. Quando eu enriquecer, terei mais tempo para cuidar do assunto. Os negócios não prosperaram, meu filho, dá-me o teu coração. Ainda não, respondeu o homem de negócios. Estou ocupado agora. Quando meus filhos estiverem bem colocados, poderei pensar em religião. Meu filho, dá-me o teu coração. Ainda não, exclamou, logo deixarei minhas atividades, e nada mais terei a fazer senão ler e orar. E assim expirou. Adiou para outra ocasião o que deveria ter feito quando era menino. Morreu, portanto, como vivera, sem Deus e sem salvação. É uma ilustração triste de alguém que vai deixando as coisas para depois, e quando chega o depois, essa pessoa não tem mais o que fazer. Tempo é limitado, o tempo vai acabar. Eu comentei com jovens esses dias, que tem aquela história do Peter Pan, que na história do Peter Pan, as crianças moram na Terra do Nunca, a história fala que as crianças não envelhecem, elas são eternas, e os adultos nessa história são os vilões. E ali o principal dos vilões é o Capitão Gancho. Né? O nome dele é Capitão Gancho, porque a mão dele foi comida por um crocodilo. O nome do crocodilo é Tic-Tac. Tic-Tac não por causa da bala, mas por causa do tempo. O que essa história simbolicamente representa? Que conforme o tempo passa, o tic-tac, o tempo, vai consumindo o corpo do adulto. Se nós olharmos para nós hoje, a gente tem uma disposição diferente de quando a gente era mais jovem. O corpo vai cansando, os cabelos vão mudando a cor, o joelho já não responde da mesma maneira. Se eu deixar para depois, pode ser que não tenha um depois. O Senhor quer agora. Ele quer que eu tome uma atitude hoje, não depois. Olha só que terrível vai ser o fim desse homem, né? O Senhor vai dizer assim, ó, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. O talento que o Senhor nos confia pode ser removido. Olha que terrível. O nosso tempo pode acabar. A nossa vida vai acabar. Essa vida aqui. Então a gente precisa ser muito prudente. Né? A gente precisa aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. E aí o Senhor vai falar para ele, né? Todo aquele que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.
Se nós formos fiéis até o final, Jesus nos concede a vida eterna. Mas se eu vivo uma vida de qualquer maneira aqui, essa vida que eu tenho eu perco. Jesus fala que quem quiser preservar essa vida aqui vai perdê-la. Mas quem perder por causa dele e do evangelho, esse vai achá-la. Então nós precisamos perder a vida que temos aqui para achar essa vida eterna em Jesus. Perder a vida aqui é deixar que as coisas de Jesus venham em primeiro lugar. Eu tive um sonho uma vez com arrebatamento. Eu não sei como vocês creem que é o arrebatamento, né? Mas no meu sonho vinha um irmão, falava comigo, esse irmão apertava a minha mão e ele dizia assim, eu vou subir devagarinho. Esse irmão é um senhor. Eu vou subir devagarinho. E aí no meu sonho, ele meio que se reclinava para trás, como se ele sentasse numa cadeira invisível, e ele vai subindo assim, bem devagar. Né? Na minha frente, sobe e some no céu. E aí no sonho eu faço, né, menção de subir e volto. E paro. E aí no sonho eu pergunto para o Senhor assim, por que eu não fui? E aí o Senhor me diz, porque na tua vida Jesus não é o primeiro lugar. E aí no sonho eu lembro que eu me conformava, né? Eu entendia assim, eu reconhecia. Tá, Senhor, entendi. Eu acordei depois daquele sonho e eu pensei, Jesus tem que ser o primeiro. Jesus tem que vir em primeiro lugar. Se ele for o segundo na nossa vida, a gente fica. Jesus tem que ser o primeiro. Ele tem que ter a primazia. Ele tem que ter o máximo esforço meu para ele. O melhor da minha vida precisa ser do Senhor. Tem um versículo que diz que, lá de Eclesiastes 12:1, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Então, se eu dedicar para o Senhor somente os últimos anos da minha vida, talvez eu não tenha mais disposição para fazer a obra. O Senhor quer o meu melhor. Ele quer o hoje, Ele quer o agora, porque amanhã a gente não sabe. Então Ele quer que a gente entregue tudo hoje, que hoje a gente possa ser inteiramente dele. Amém? Aleluia. E a punição do servo, né? Quanto ao servo inútil, lancem-no fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu sempre achei muito forte essa punição, mas aqui Jesus está mostrando que é o fim dos tempos. Aqui é a condenação, aqui são as pessoas que vão para o inferno, porque não viveram para Jesus. Porque viveram para si mesmas, porque deixaram a obra para depois. Então é muito sério o que acontece com essas pessoas. Choro e ranger de dentes é uma expressão de tormento muito forte. Para que a gente seja livre disso, a gente precisa viver para Jesus e Ele precisa ser o primeiro na nossa vida. Ele precisa vir em primeiro lugar. Aleluia. Aleluia. Vamos orar? Coloca a mão sobre o teu coração e vamos ministrar, né? Cada um ministre a si, para que, se na tua vida o Senhor não é o primeiro lugar, para que Ele seja. Para que aquilo que o Senhor te confiou seja multiplicado, para que tu tenha sabedoria para usar os dias que te restam dedicados ao reino, para que você multiplique aquilo que o Senhor te confiou e o Senhor te confiou. Amém? Coloca a mão no teu coração. Aleluia. Ó, Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é rica, é viva e eficaz, Senhor. Nós queremos orar por nós aqui, para que cada um de nós seja tocado pelo teu Espírito Santo. Se nós estamos usando o nosso tempo da forma errada, nos corrige, Senhor. Se nós estamos vivendo da maneira errada, corrige a vida de cada um de nós. Se nós estamos enterrando aquilo que é precioso, corrige isso na nossa vida, Senhor. Que nós estejamos prontos, vigiando com um óleo de reserva, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor. Que sejamos encontrados fiéis na Tua volta, Senhor. E queremos abençoar aqui uns aos outros, para que todos nós sejamos muito frutíferos e abundantes na Tua obra, Senhor. Abençoamos uns aos outros em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, que possamos ir na graça do Senhor, na paz dele, possamos saudar uns aos outros. Aleluia. O Senhor abençoe.